Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. No episódio de hoje, nós vamos refletir a respeito da depressão. Assim como a ansiedade, a depressão também é um dos conflitos que mais tem sido vivenciado, é um conflito que tem sido buscado, as pessoas se interessam para entender. Ansiedade e depressão não são conceitos que eram muito falados no passado. São emoções, estados de alma que têm sido vivenciados com mais frequência, com mais intensidade nesses tempos atuais. Nas últimas décadas cresceu muito a busca para saber o que é, porque as pessoas estão se identificando com eles. Temos vivido muito situações em que nos sentimos ansiosos e outras vezes depressivos. São consideradas realmente as duas maiores questões em termos de conflito desse século, dos tempos atuais. Antes da gente começar a nossa reflexão, eu gostaria de indicar quem se interessar pelo tema, quem desejar saber alguma coisa a mais, quem tiver interesse no tema da depressão, fica a dica para visitar a terceira temporada, a temporada anterior, em que nós trabalhamos sobre mitos, lendas, contos, parábolas. E o episódio 16 eu dediquei ao mito de Perséfone. E o mito de Perséfone foi analisado pelo ponto de vista da depressão, ou seja, nós interpretamos simbolicamente o mito de Perséfone falando sobre a depressão. Então fica a dica, terceira temporada, episódio 16, está lá na plataforma do Espiritismo Play. Quando nós falamos sobre depressão, se nós pensarmos no conceito, na explicação literal do termo depressão, né? A depressão é isso que afunda, né? Tem esse caminho, esse terreno tem uma depressão, ou seja, é algo que afunda, é algo que cai. A depressão, quando é muito grande, em termos geográficos, a gente fala de um abismo, né? Então, esse terreno ele tem uma depressão muito profunda, quase que um abismo. Então, depressão tem a ver com isso, com o que está para baixo, com o que afundou, com esse terreno menor, com essa sensação. E não é isso, quando a gente fala, nossa, eu estou entrando num estado depressivo, parece que eu estou afundando, parece que eu estou mergulhando, parece que eu estou caindo. E é muito simbólico isso. E a depressão, então, a gente vai pensar na psicologia junguiana, que a gente sempre vai buscar a reflexão a partir dos opostos. Jung dizia isso, que a doença é um polo constelado, ou seja, tudo na vida é feito com base em opostos. Dia e noite, alegria e tristeza, sol e lua, alto e baixo e tudo que a gente pensar, a gente vai ver que são experiências de uma mesma haste, de um mesmo eixo, e que elas se constelam de um lado ou do outro. E a saúde está onde? A saúde está num bom movimento entre os pares de opostos. Não é ficar estagnado nem num polo e nem no outro, mas é visitar, e o quanto mais a gente conseguir ficar essa visita oscilando no meio. Por isso que os sábios da antiguidade, os grandes filósofos lá de trás, eles nos alertavam para o caminho do meio, que é o equilíbrio, que é nem tanto lá, nem tanto cá. Então, se eu estou num polo e eu quero ficar, imagina, vamos literalizar. Se a gente falasse assim, não queremos mais noite,
Nós queremos apenas dia, então nós temos o poder de apertar um botãozinho e a gente some com as noites. Não vai mais ter noite, não vai mais ter escuro, não vai mais ter lua, não vai mais ter estrela. Se eu não puser mais noite na Terra, concorda que a Terra vai entrar em estado de desequilíbrio? Nós precisamos tanto da luz quanto da sombra. Ou se eu falasse, não gosto de sol, eu a partir de hoje decreto que só vai ter noite. Então só vai ter noite, só vai ter luz, só vai ter estrela, não vai mais ter luz de sol. De novo, percebe que a gente vai desequilibrar e a gente vai caminhar para a morte, né? Então é preciso que a gente tenha esse trânsito entre os polos para que a gente viva vários estados, para que a gente tenha equilíbrio. Quanto mais eu consigo fazer esse movimento, mais eu atinjo o equilíbrio. Tem um livro que a gente fez e foi publicado pela editora Frater que se chama A Dança Entre Opostos, que é essa análise. Eu faço 20 análises entre uma coisa e outra, né? Entre isso e aquilo. E a gente vai brincando de uma forma simbólica, mas procurando sempre esse caminho do meio. Então, se a gente pensar que a depressão é um polo que constelou, e é o polo do para baixo, é o polo do quieto, é o polo do sozinho, porque o depressivo é assim que ele se sente. Ele não tem vontade de sair, ele tem vontade de se recolher, ele não tem vontade de conversar, de socializar, ele tem vontade de ficar quieto, sozinho. Ele não tem vontade de construir, ele tem vontade de não construir, de ficar aonde está. Só que ele vai para esse caminho de um jeito exagerado, polarizado. E por isso que a gente diz, então isso adoeceu, a pessoa já não está mais funcional, ela não está colaborando com a saúde dela, porque ela está constelada num polo. Ela está constelada num polo do que é para baixo, para dentro, quieta, sozinha, sem vontade de nada. Então isso não é bom. Agora, para Jung, esse é um alerta. E esse alerta vai, no pensamento junguiano, a gente se perguntaria: por que será que o polo do para baixo, do sozinho, do quieto, do sem energia foi constelado? Um polo constela quando primeiro o seu polo oposto estava constelado. Então, quando a gente força muito uma situação, o seu polo oposto, ele adoece. Ele aparece, ele vai dar as caras e ele vai falar: ó, eu estou aqui, só que ele vem de um jeito adoentado. Então, é uma forma da gente procurar entender a depressão pela psicologia analítica, é a gente conversar a respeito dos opostos. Então, a gente se pergunta: se o polo do para dentro, para baixo, quieto, sozinho, sem energia, sem vontade, ele está doente, que seria o conflito da depressão, o transtorno depressivo, se ele está doente, qual é o eixo oposto? O que acontece no eixo oposto? Vamos cuidar do eixo oposto para que eu equilibre. Por que será que eu constelei esse? Será que eu não estava dando muita atenção para aquele? E esse aqui foi ficando escuro, escondido, esquecido na escuridão e um dia ele aparece de uma forma adoentada? E aí a gente pensa assim, bom, se a depressão é o mal do século, se a depressão é uma questão que está bombando, né, infelizmente, na sociedade, todo mundo se interessando, tentando entender, se sentindo assim, querendo saber se é depressivo ou não, se isso é uma questão coletiva, vamos pensar no polo oposto de forma coletiva. Então eu perguntaria, será que o coletivo estava polarizado no lugar em oposição à depressão? Ou seja, será que a nossa sociedade coletivamente, né? Será que a nossa sociedade, ela não estava demais exaltando para cima, alegre, agitação, 500 coisas ao mesmo tempo, balada, festa, muita gente, muita coisa, muita atividade? Será que a gente não estava demais assim? E por isso nós constelamos negativamente, adoentadamente o polo oposto? E aí eu sei que vocês vão me responder sim, estão me respondendo sim. Realmente a nossa sociedade,
De uns tempos para cá, ela tem cada vez mais nos estimulado muitas atividades, muita correria, muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu tenho que estar sempre alegre, eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre bem, tudo tem que dar certo, muita coisa, muita festa, muita energia, muitas atividades. Então, se eu forço isso, porque todo mundo tá falando que é isso, que é legal, e todo mundo tentando, o polo oposto, esquecido, distanciado e sendo desprezado, ele vai adoecer e ele vai nos chamar a atenção à força. É como se esse lado falasse: ah, então vocês acham que dá para viver aí só alegria, entusiasmo, prazer, lazer, correria, agitação, atividade? Vocês acham que dá para viver? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando vocês polarizam aí. Eu polarizo aqui na força, eu adoeço aqui, eu arrasto vocês para cá. Vocês vão ser obrigados a voltar e olhar para cá, mesmo que vocês não queiram. Então, não sei se eu estou conseguindo fazer vocês captarem o que eu estou tentando explicar. Mas se a gente pudesse resumir, é como se a vida, né, as leis que promovem equilíbrio, que querem que a gente caminhe para uma harmonia, é como se elas estivessem falando: ó, se você puser muita energia aqui, eu forço você, né, não é pelo amor e pela dor, eu forço você pela dor a conhecer esse outro lado aqui. Se você estiver por livre arbítrio equilibrando sua vida, ou seja, tem dias que eu estou para cima, construindo e 300 atividades ao mesmo tempo, em festas, mas eu tomo conta também para de vez em quando estar na minha, contato comigo mesmo, nas minhas orações, nas minhas contemplações da natureza, pensando a respeito de mim, mais calma. Se eu faço esse movimento de forma harmônica pelo uso do livre-arbítrio, ou seja, pelo amor, eu estou transitando, conhecendo os lados da vida. Mas se eu foco numa coisa só, pela dor eu vou ser arrastada pelo outro lado, para vir aqui, nem que seja na força, nem que seja sem escolha. Por isso que o equilíbrio é o caminho do meio, que é nem tanto lá, nem tanto cá. Eu preciso, tudo que fica demais, a gente acaba neurotizando. Não fica saudável. Qualquer coisa pode ser uma coisa até boa. Se a gente falar assim, olha, eu vou cuidar da minha saúde. Vou cuidar da minha saúde. E eu constelar um polo de saúde, ou seja, eu não saio de casa, porque se eu sair de casa, vai que na rua eu não tenho o meu pepino com a minha salada, não sei do que. Nesse exagero, eu começo a me limitar, eu começo a me preocupar em demasia. Eu começo a gerar um contraponto que não é bom, não é saudável. Então, tudo que a gente vai fazer, se a gente não buscar um equilíbrio, um bom senso, algo que seja razoável, o lado oposto àquele que eu estou tentando ir, ele vai me arrastar, ele vai me sequestrar. Então, a gente pode dizer que a depressão é um sequestro da gente, de uma vida que a gente estava tentando viver, de agitação, de loucura. Mas aí vocês podem dizer, mas Cris, eu não fazia isso. Eu estou em depressão, mas eu nunca fui de sair correndo, fazendo 1000 atividades, então. Mas lembra que a gente é um ser coletivo? Às vezes eu assistindo as pessoas fazendo isso, ainda que eu não esteja fazendo, dificilmente eu não sou contaminada com a sensação de que é assim que deveria ser. Dificilmente eu não vou fazer uma autoanálise e falar, puxa vida, eu sou diferente de todo mundo, tá todo mundo correndo atrás de tantas coisas. Se eu não tiver bem resolvida em enxergar, isso é deles. Eu não preciso preencher padrões, eu não preciso corresponder. Eu me conheço, eu não sou da agitação, da correria. Eu estou respeitando minha natureza, eu preciso de um pouco mais de paz. Se eu não tenho já consciência para poder diferenciar uma coisa da outra, mesmo que eu não faça, eu veja todo mundo fazendo, isso já pode gerar em mim
emoções perturbadoras que vão me deprimir, como se inconscientemente algo em mim falasse: nossa senhora, se o certo é fazer tudo isso que tá todo mundo fazendo, eu não devo ser certa. E aí eu deprimo no sentido de fico triste comigo, não me sinto pertencente, a vida não combina comigo, eu me sinto um ET, eu não tô feliz porque eu não sei fazer o que todo mundo faz, eu não consigo. É sempre um desequilíbrio da minha visão, do meu ponto de vista. Então, como eu olho para a vida, não necessariamente o que eu faço da minha vida. Se eu estiver achando que é legal mesmo estar nessa agitação, eu posso deprimir porque eu não me sinto pertencente a ele, a esse modo de vida, né? Então, muita atenção. Por quê? Com o quê? Com o fato de que a vida é feita de luz e sombra, de alto e baixo, de grande e pequeno, de sol e de lua, de noite e de dia. E quanto mais eu conseguir viver essas instâncias, essas alternâncias da vida com equilíbrio, agora está noite, que bonito, vou deitar ali enquanto está calor, na grama, vou olhar esse céu estrelado, mas está chovendo, ai que gostoso, então eu vou me recolher, se eu não quiser tomar chuva, vou assistir a chuva, eu posso desfrutar, aprender, viver aquilo que a vida me apresenta. Ai, mas tá um baita sol, nossa, que gostoso. Será que eu não tenho 5 minutos para dar uma refrescada? Será que eu posso hoje encurtar o meu dia para aproveitar um final de dia e ver o pôr do sol? Se eu conseguir trabalhar a minha vida para incluir as alternâncias de estados que fazem parte da natureza, mais eu vou viver equilibradamente. E então, noite, frio, deserto fazem parte da nossa vida. A gente acha que não, que o legal é ser dia, é ser calor, é ter praia, é ter. Não. A praia é maravilhosa, mas aquela gruta lá no meio da floresta é muito mágica. Como o alto de uma montanha com neve é uma imagem exuberante, tudo é bonito, se a gente souber aproveitar cada parte da vida. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre a depressão, tentando buscar isso. O que ela pode nos ensinar? O que eu posso aprender em estados depressivos? Eu não tenho que ter pressa em sair correndo da depressão. O que a gente mais gostaria de fazer? Alguém tem uma pílula para eu poder tomar e não sentir mais essa melancolia, essa tristeza, essa falta de energia? Não que a gente não possa procurar, a gente deve, a medicina está aí para isso, a psiquiatria é uma bênção que Deus nos ofereceu. Mas a gente não deve se precipitar, né? Então, se está sentindo alguma coisa, poderíamos primeiramente tentar entender de onde vem, por que que vem. Será que eu estava polarizada em querer produzir, performar, porque essa palavra hoje está na moda, né? Nossa, que performance, né? Eu tenho que ser o uau, o master, o blaster, ou seja lá o que for, o mega. Tudo isso a gente usa muito, tá na moda, acha chique a gente falar, nossa, isso é mega, isso é super. Será que a gente não estava se preocupando demais com isso? Será que eu não tenho que ficar mais em paz comigo mesma, me permitindo um tempo quieta no meu deserto, na minha jornada solitária, que não precisa ter a ver com solidão, pode ter a ver com solitude, como Joana de Ângeles diz, né? Nem toda pessoa que está em solitude está em solidão. Às vezes ela só está só. E às vezes ela está muito bem ao estar só. Jesus pedia momentos de solitude, quando ele falava, vou ter com o Pai, né? Vou subir lá para fazer as minhas orações, fiquem aqui e vigiem. Ele não deixava ninguém estar com ele naquela intimidade, quando era ele e Deus, né? Então a solitude faz parte da vida. Como eu devo estar, às vezes, com pessoas, eu às vezes também deveria estar sozinha comigo mesma, com a minha companhia, né? Então a depressão a gente vai olhar para ela se perguntando quanto que o lado oposto estava ocupando minha vida, quanto que eu estava me consumindo com exageros, agitação, atividades, exuberância, extravagância, quanto que ela não está me pedindo, pode pôr um pouquinho de calma, de deserto, de tempo sozinha na sua vida? Quanto que eu estava me cobrando, quanto que eu estou achando que
que isso é ruim? Por que eu estou fazendo uma interpretação de que eu tenho gostado de ficar sozinho aí? Será que eu estou doente? Por quê? Por que eu estou doente? Será que não é uma interpretação minha? Simplesmente porque eu estou vivendo uma fase da minha vida, porque aconteceram algumas coisas. Então veja, se eu passo por algumas perturbações, perdas, decepções, frustrações, não é óbvio que na sequência eu viva uma fase quieta, né? Tô caída aqui embaixo, deixa eu quieta aqui, daqui a pouco eu levanto. Tudo bem. Não tô com vontade de sair, balada, festa, aniversário, não tô com vontade. Por que a gente interpreta isso como, será que não tá precisando ir fazer uma consulta com algum médico, psiquiatra? Por quê? Agora, se eu me delongar ali, ou seja, se eu acabar gostando de ficar ali, como a gente falou da autocomiseração, né, da vitimização, aí sim a gente precisa de ajuda, mas a gente passar por estados um pouco mais para baixo não é negativo, faz parte da vida. Se eu pego uma estrada, aí eu falo, nossa, agora a estrada vai descer, tudo bem. Agora a gente vai, não pode descer, não, isso daí é problema, é doença, não vai descer, não, mas como não vai descer? Eu vou descer, mas depois eu vou subir também, depois eu pego uma reta, depois eu desço de novo, depois eu subo de novo. A vida é assim, né? A vida é altos e baixos. Tinha uma professora que falava que, ela mostrava aquele sinal, né, da frequência cardíaca do coração batendo, né, que fica fazendo, oscilando, altos e baixos, altos e baixos. E ela diz, e a hora que essa reta fica retinha, como a gente gosta, né? Retinho, o que acontece? A pessoa morreu. Então, se eu não quiser os altos e baixos, tristeza, alegria, deu certo, deu errado, eu sei, eu não sei, se eu não quiser alternar, eu não tenho como viver, eu tô morta. A vida vai me pedir essas movimentações, a dança, né? Entre os opostos. E Joana nos fala a respeito desse deserto, que hoje a gente já não precisa mais recorrer aos desertos lá de fora, mas que a gente pode fazer um bom uso dos desertos do mundo de dentro. Então vamos para Joana. Então no livro Desperte e Seja Feliz, do capítulo 1, ela diz assim: a depressão é semelhante à noite inopinada em pleno dia. É nuvem ameaçadora que tolda o sol. Aí eu pergunto, existe possibilidade de estar um dia lindo e de repente o céu se fecha inteiro e a gente fica quase que numa penumbra? 4 horas da tarde? É. E quem vive no hemisfério norte sabe que os dias de inverno costumam ser assim. Né? Quem mora lá na Europa, no norte da Europa, sabe que os dias lá são curtos em termos de luz do sol. E isso quer dizer o quê? Nada. Quer dizer que é um período que a natureza age assim. A natureza é assim. Como também quem mora muito lá no norte vai saber, no hemisfério norte, que tem uma época do ano que quase não tem noite. Você vai lá para a Rússia e você vai ver que meia-noite tem aquele pôr do sol, meia-noite, e às 2 da manhã já começa a nascer o sol. E aí tá errado. A gente faz essa interpretação. Nossa, isso aí tá errado, tá doente, vamos consertar. Não vamos consertar. A natureza é assim, ela é diversa. A gente também deveria ser. A gente valoriza tanto a diversidade, só que é só até a página 2, né? Porque na página 3 a gente já quer tudo do nosso jeito, a gente quer as coisas que nos agradam, a gente quer que todo mundo combine com o nosso ponto de vista, a gente quer estar em estado de alma confortável. Ninguém quer ficar triste e falar faz parte da natureza eu ficar triste. Não, eu quero sair da tristeza, né? Então ela diz que é tudo bem, é nuvem que ameaça o sol, mas isso faz parte da natureza, não quer dizer que deu errado, quer dizer que, puxa, hoje o meu sol não tá muito brilhando. E aí? Vou curtir isso, vou aprender com isso, vou conversar comigo a respeito disso. Por que eu não tô com sol? Onde está meu sol? E isso faz com que eu me conheça, simbolicamente estou falando, né? Não estou falando do sol lá fora, mas estou falando do sol interno. Por que hoje eu não estou com temperamento de sol? Hoje eu estou com temperamento meio chuvoso. A gente usa isso inclusive com as crianças. A gente faz essas analogias. E aí a gente põe as figurinhas sol, chuva, calor, frio. Como que você está se sentindo? E as crianças vão aprendendo a identificar estado de alma fazendo essa comparação. É muito pedagógica, é muito didática. Então, às vezes a criança vai falar para a professora, hoje meu coraçãozinho tá meio frio, o que ela tá dizendo?
tô carente, tô me sentindo triste, né? Às vezes a gente vai fazendo essa associação. Ou às vezes a criança fala assim, nossa, pro meu coração está um sol, o que que ela tá dizendo? Eu quero abraçar todo mundo, eu quero brincar, eu quero pular corda. E tudo bem, a gente passar pelos estados é natural. O estado adoentado é quando a gente não quer sair dele. Então, se a gente fala, nossa, mas a pessoa está triste faz um ano. Então, realmente. Agora, eu dizer, faz um ano que essa pessoa sorri, faz um ano que eu acompanho ela na rede social, ela só põe foto rindo, comendo bem, dançando, se divertindo. Isso tudo bem. Não é tudo bem. Ninguém consegue viver assim. Isso está estranho? Ou é uma ilusão e ela só está pondo um lado da história, ou ela está vivendo um episódio de mania, por exemplo, né? Não tem como. A vida, a gente precisa aceitar os estados diversos, né, de humor. Então a gente fala, estou alegre. Todo mundo, tá bom. Você fala, estou triste, as pessoas, por quê? Mas como? Mas e agora, né? Então, se a gente aceitar um pouco mais que tudo bem, tem um sol, mas pode aparecer uma nuvem. E no mesmo Desperte, Seja Feliz, capítulo 1, ela diz: na atualidade, a busca desse deserto não conduz o indivíduo às regiões geográficas áridas e distantes da civilização, como os antigos eremitas faziam, né? Os religiosos, aqueles que eram os religiosos místicos faziam. Não precisa ir para um outro lugar geográfico, mas as paisagens interiores que aguardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetrada pela busca do silêncio iluminativo. Então, Joana faz ficar até confortável esse estado, né? Eu estou em reflexão profunda, em silêncio iluminativo, num estado interno de deserto, e ela está dizendo pra gente, tudo bem. É uma ótima oportunidade para você conversar com você mesmo, pensar sobre sua vida, analisar seus atos, suas escolhas, rever aqueles sonhos que você tinha lá atrás. Pensar como você tem convivido em sociedade. Como é que eu faço isso numa balada, conversando com 20 pessoas, querendo produzir, estando agitada de um programa para outro, de um compromisso para outro? Não tem como. Então, Joana nos mostra que tudo bem se a gente estiver em silêncio, no deserto, se a gente estiver sozinha. É uma ótima oportunidade para a gente se conhecer, para a gente conversar com a gente mesmo. E vamos trazer então algumas outras reflexões que fazem relação com a depressão. Primeiro, aquilo que a gente já começou a falar, atenção com nossa sociedade atual. Não tem nada de errado com ela, mas vamos lembrar que a gente ainda não está no mundo perfeito, ou seja, a gente ainda está experimentando. Então, primeiro a gente experimentou uma coisa, a gente não gostou, depois a gente quer experimentar outra. Não quer dizer que a gente já chegou no resultado final. Então, não é porque antes a gente não tinha tanta liberdade e que hoje a gente deu muita liberdade que pronto, acabou, agora a gente se resolveu. Não. Daqui a pouco a gente vai descobrir que a gente dava nada de liberdade, depois a gente deu tudo de liberdade e também não foi bom, aí a gente volta mais um pouco para cá e por assim vai. Não é porque antes a gente não conversava com os pais porque eles eram inacessíveis, aí a gente hoje não só conversa com os filhos, é quase como que a gente pede pelo amor de Deus para os filhos conversarem com a gente fica submisso a eles, também não tá bom, a gente vai achando um caminho. Então, hoje nossa sociedade, ela está valorizando aparência, posse. É isso que dá ibope na rede social. Na rede social o que dá ibope é isso, exuberância, extravagância, né? Aquelas coisas uau, absurdas, que chamam atenção, ilusão, fantasia, alegria. Não quer dizer que é isso, pronto, chegou, quem chegar aqui tá feliz, tá pleno, chegou na perfeição. Não, então muito cuidado com isso, né? O que a gente ganha, o que a gente perde correndo atrás daquilo que é aparente. O Divaldo Franco costuma nos alertar, atenção, porque quando a gente ganha em superfície, a gente perde em profundeza. Se eu pego um copo de água e eu derramo um copo de água num buraco,
A água vai se concentrar numa área pouca, que é a área do diâmetro do buraco, e vai se aprofundar, né? O próprio copo. O próprio copo, a superfície dele é pequena e ele é profundo. Se eu pegar esse copo que está com água profunda e derrubar numa mesa, ela ganha em superfície, né? Ela vai se alastrar pela superfície. Só que ela vai ficar profunda o tanto assim, ó, né? Então, cuidado. A nossa sociedade hoje é muito de superfície. Você tem que estar em vários lugares, saber de várias coisas, conhecer várias gentes, né? Cuidado, tem isso, tem um lado bom e tem um lado negativo. Então, Joana fala assim no livro O Homem Integral, capítulo 1. O Homem Integral, capítulo 1. O sucesso não exige necessariamente os valores intelecto-morais, nem o vitalismo das ideias superiores. Antes, cobra os louros das circunstâncias favoráveis e se apoia na bem urdida promoção de mercado para vender imagens e ilusões breves, continuamente substituídas graças à rapidez com que devora suas estrelas. A gente não vê isso? Uma pessoa tá super famosa, o mundo inteiro conhece ela. Quer dizer que ela é super talentosa, quer dizer que ela tem valores intelecto-morais, quer dizer que ela tem ideias superiores? Não, não. Às vezes a pessoa é super superficial, nada contra ela. Mas a gente só está diferenciando. Aquilo que hoje dá ibope não necessariamente guarda relação com o que é evoluído, com o que é profundo, com o que está alinhado com as leis divinas, não necessariamente. E do mesmo jeito que a gente põe para cima uma pessoa em um dia, a pessoa era desconhecida e passa a ser conhecida por milhões e milhões de pessoas e recebendo aplausos, no dia seguinte, a mesma subida é a forma de cair. E no dia seguinte, ó, devora suas estrelas. As pessoas já não sabem mais quantos artistas entraram em depressão porque não eram ninguém, de repente viraram o máximo e de repente foram também descartados e não conseguiram lidar com essas alternâncias e acabaram ficando muito mal na vida e talvez preferiam nunca ter tido sucesso para não precisar vivenciar o que vem depois. Então, muita atenção com o que hoje a gente aplaude, né? Hoje a gente sobe e derruba muito fácil as pessoas. Quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico desse mundo fantástico, né? Considera-se fracassado e recua para a solidão numa atitude de fuga de uma realidade mentirosa, trabalhada em estúdios artificiais, produzida, né? Uma realidade produzida que não é verdade. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo aparência de saúde e de felicidade, mesmo que seja fictícia. Então, a pergunta que a gente deixa é: você se preocupa demais com a opinião dos outros? Você tem gasto muita energia para aparecer nas redes sociais, para o vizinho, para o outro, como se você estivesse exuberante, extravagante, fascinante, como se você, digno de inveja. Cuidado com isso. Às vezes a gente está investindo tanto tempo, energia, esforço para isso, sendo que no final da nossa vida, o que a gente carrega disso? Não vai, isso não vai com a gente, né? Então, muito cuidado para se a gente estar equilibrando o direcionamento que a gente dá para a nossa vida. Onde eu estou pondo meu foco? É importante para você ser visto, elogiado, fotografado, aplaudido? Você quer que as pessoas te vejam? Você quer ser conhecido? Você está polarizando um lado. Cuidado para depois não se frustrar, não conseguir chegar, não fazer durar e acabar caindo numa depressão. Então, sim, um mundo de ilusão que exige aparência, ele vai nos fazer, depois de um tempo, a gente se esgotar e naturalmente a gente volta para o polo oposto, que é a depressão. Então, isso está lá no Homem Integral, capítulo 1. Agora, vamos pensar a respeito de outro ponto. Bom, é óbvio, né, que é impossível a gente se parecer como a gente se mostra ser como a gente se mostra nas selfies, né, nas fotos, nas redes sociais. E a gente pode se frustrar com isso. A gente pode se frustrar de não dar conta
de conseguir estar sempre nesse lugar. Então, a frustração é um outro ponto que pode nos derrubar para uma depressão, se a gente não souber tirar proveito da frustração. Veja que a gente já não deixa mais nem criança se frustrar. Parece que os pais andam assim, né, os pais helicóptero, como diz lá nos Estados Unidos, que é o filho vai andando e o pai vai monitorando, né? Se tiver alguma coisa na frente, o pai e tira. Né? Se o filho começar a ter uma vontade de alguma coisa, o pai compra. Se o filho às vezes o filho nem sabe o que ele quer. Eu já vi isso. O que você quer de Natal? Eu não sei, porque eu já tenho. Não dá tempo de eu saber o que eu quero de Natal. Não dá tempo da criança desejar uma bicicleta, que era o auge da nossa infância, que a gente queria ter uma bicicleta para nos dar locomoção de liberdade de ir e vir. Não dá tempo, porque antes dela saber que existe bicicleta, ela já tem uma bicicleta. A gente compra bicicleta para ela antes dela saber que existe bicicleta. Olha onde nós estamos, gente. E a gente faz isso com tudo. A gente não deixa mais a criança ter necessidade de descobrir as coisas, pedir, ouvir não, ter que lidar com a frustração do não, ter que esperar chegar o dia de poder receber aquilo. A criança pede uma coisa, ela tem na hora, a gente não insiste, porque senão ela briga, ela faz birra, então deixa pra lá, é mais fácil acalmar isso do que escutar o show. Então a gente tem feito muito isso, a gente não tem permitido frustração. Frustração dói, parece que vai morrer, ninguém morre de frustração. Criança não morre porque ficou frustrada. Mas a gente mata a vitalidade, a vida sim, quando a gente não deixa se frustrar. Por quê? Porque ela não se prepara com a resiliência. Quem é resiliente, conseguiu ser resiliente sem ter enfrentado frustrações, obstáculos, tombos? Não. Então pensa bem, se eu não deixo o meu filho se frustrar, eu estou condenando ele a não desenvolver a resiliência. É muito sério, é muito sério. Então, se eu não sei lidar com frustração, é provável que eu caia em depressão, porque eu desisto, não sei mais fazer, deu tudo errado, não sei. Então agora eu também não quero mais brincar de viver. Não quero mais. Não foi do meu jeito, não aconteceu o que eu queria. Então, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, capítulo 3, ela fala: a frustração, por sua vez, responde por sofrimentos que seriam evitáveis. Não fossem as exageradas esperanças do homem, as suas confusas ideias de auto-merecimento, que lhe infundem crenças falsas nas possibilidades que não lhe estão ao alcance. Ela diz que tem frustração que, inclusive, nos atrapalha. Por quê? Eu me frustrei porque eu quis algo que não estava ao meu alcance. Né? E aí, mais ainda depressão depois, né? Porque eu quis uma coisa que, se eu tivesse um pingo de bom senso, eu saberia que não estava na hora, não era para mim. E aí o negócio óbvio não vai acontecer e aí eu caio em depressão porque eu não tive. Né? A gente cria armadilha pra gente mesmo. Então, tem horas que a vida vai me trazer frustração natural que eu preciso aprender a superar, e tem hora que eu crio frustração porque eu quis algo que não era a hora, não cabia no momento. E aí eu fico de mal porque aquilo não aconteceu, como se eu fosse injustiçada. Ela continua: por que se supõe credor de títulos que não possui, a criatura se frustra, entregando-se a reações inesperadas de depressão ou cólera, fugindo da vida ou atirando-se rebelde contra ela e seus valores. Então fica essa reflexão pra gente também. Como eu tenho lidado com minhas frustrações? Quando eu quero muito uma coisa e ela não acontece, como eu fico emocionalmente? Eu consigo fazer uma interpretação positiva no sentido de, bom, não deu certo, o que eu preciso fazer para dar certo na próxima vez? Ah, isso não funcionou? Bom, será que não era melhor? Eu não estava querendo forçar uma situação? Ah, isso daqui não saiu da forma como eu esperava? Mas tudo bem, até que as coisas saíram bem, não era o que eu queria, mas também não posso falar que isso foi mal. Como eu lido com a frustração? Eu tento usá-la para crescer, para aprender, eu tento fazer um uso pedagógico da experiência, ou eu me ponho de coitada, eu acho que comigo é sempre assim, porque daí, eu tô indo para baixo, não que eu precisaria ir. É a criança que emburra quando não fica legal as coisas como ela queria. Aí eu estou me jogando no buraco, eu não precisaria visitar esse buraco. Sou eu que estou me deprimindo porque não sou maduro o suficiente para lidar com a frustração. Então, frustração é um tema importantíssimo
para a gente pensar a respeito, se analisar para saber como a gente tem lidado com nossas frustrações. Bom, no livro Triunfo Pessoal, capítulo 6, Joana também vai continuar falando um pouco da frustração, mas agora com relação aos desejos, expectativas. É outra armadilha que nos derruba no buraco sem que a gente precisasse ter ido. Ou seja, eu crio o desejo de conseguir uma coisa, de atingir. Eu tenho uma expectativa de que o fulano vai me reconhecer por aquilo que eu fiz, afinal de contas eu ajudei. Eu crio uma história imaginária na minha cabeça. Não necessariamente está na cabeça do outro. E aí eu crio uma expectativa, eu tenho um desejo e aquilo não acontece. Mais uma vez, isso pode ser gatilho para que eu me deprima sem precisar. Para que eu me julgue pobre, coitada, chore, caia no buraco, queira ficar sozinha, brigue com o mundo, acho que se sinta vítima. Então, no livro Triunfo Pessoal, capítulo 6, Joana diz: na raiz psicológica do transtorno depressivo ou do comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser com relação a si mesmo, que não foi solucionada. Predomina no self um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo a estrutura do ego, que emerge, afunda em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Eu fico de mal com a vida. Ah, não deu o que eu queria, não saiu como eu queria, ninguém colaborou comigo, é assim? Ah, então tá bom, deixa que eu me afundo aqui em surda revolta. Eu me calo, eu não converso mais com os outros, eu fico de mal, eu fico emburrada, eu faço birra, eu não quero mais sair, não quero mais conversar com ninguém. Então é uma depressão revoltada, enraivecida, que é uma atitude infantil, né? Os seus anelos de prazeres disso resultantes, porque não foram atendidos, convertem-se em melancolia, tô de mal com a vida, que se expressa em forma de desinteresse pela vida, pelos seus valiosos contributos, experimentando gozos masoquistas, então eu sinto um prazer em ficar de mal, também as pessoas não vão mais me ver, uma coisa masoquista, a que se permite, em fuga espetacular do mundo que considera hostil, por não lhe haver atendido às exigências, Então, como você costuma ficar quando seus desejos não podem ser atendidos? Quando você cria uma expectativa de que o outro faça, não faça, venha, não venha, seja, não seja, e a sua expectativa é frustrada, como você lida com isso? Então, veja, gente, a forma como eu tenho lidado com as frustrações, com os desejos não atendidos, com as expectativas não alcançadas, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, depois de 20 vezes eu me deprimo. E aí eu gero mesmo o transtorno depressivo. Por quê? Porque para cada vez que eu me sentir frustrada, desejo não atendido, expectativa não alcançada, eu fico triste, eu me sinto pobre coitado, eu me deprimo, eu afundo. Chega uma hora que eu vou criando realmente uma história que passa a ser real. Sabe a história de que eu acreditei tanto nisso que eu construí? Jesus falou que o dia que a gente usasse nossa fé, a gente moveria montanhas. A gente já usa, só que muitas vezes para o mal. Porque a gente usa a nossa fé interpretando a vida ruim. Comigo é sempre assim. Imagina que isso ia dar certo. E aí eu vou criando uma história de mim que é criada. Profecia autorrealizadora, que a psicologia diz. Eu vou falando tanto que é sempre assim, o outro não vai. Você acha que isso ia dar certo? Chega uma hora que eu estou deprimida mesmo. Meu cérebro está funcionando de forma depressiva. Porque eu fui criando, porque eu não aprendi a lidar de uma forma positiva, construtiva com as frustrações, expectativas e desejos não atendidos. Então, atenção com isso na vida. Seguindo, agora eu vou lá para o livro Amor, Imbatível Amor, capítulos 4 e 5. Gente, eu falo e reforço essas referências porque de verdade é muito interessante. Seria muito produtivo se vocês tivessem o cuidado de ir até a obra, anota, vai até a obra e leia o capítulo. Eu trouxe aqui meia dúzia de livros e
seria então meia dúzia de capítulos. Leia esses 6 capítulos que eu trouxe, né? Porque veja, depois da nossa conversa que a gente instiga, provoca, né, abre, é como se a gente tivesse feito um alongamento, mas nada tá fechado, a gente não bate martelo aqui, a gente não, pronto, agora acabou, aprendi tudo. Pelo contrário, não. Isso é a provocação. Agora imagina depois dessa reflexão, se vocês vão para os capítulos que eu anotei e vocês leem, nossa, que estudo que fica, que estudo, porque daí sim vocês vão internalizar, vão refletir, pode inclusive trazer seus próprios comentários no encontro seguinte. Então nós estamos lá, Amor Imbatível Amor, capítulos 4 e 5. E ela vai falar dessa ilusão que a vida material pode nos trazer, quando a gente se identifica com a matéria, quando a gente esquece de que o mundo não é aqui o real, que essa vida aqui é para a vida espiritual, juntar tesouros no céu e não na terra, de que viver na terra é simplesmente passagem, que na verdade a terra é meio para o espírito evoluir. Só que a gente fica aqui, a gente se encanta com os prazeres e a gente quer só prazer, prazer, prazer e esquece das verdades, né? Então Joana diz, a busca do prazer, em razão das necessidades mais imediatas e dos gozos mais fortes, tem sido dirigida para os divertimentos, alcoólicos, sexo, tabaco, quando não as drogas aditivas e perturbadoras. Esses ingredientes levam a diversão variada, né? São muitas diversões, extravagantes, fortes, mas não ao verdadeiro prazer, que pode ser encontrado numa boa leitura, numa paisagem repousante, em uma convivência relaxadora, em uma caminhada tranquila ou em um jogging, em um momento de reflexão, de prece, numa ação de socorro fraternal, em uma recepção no lar proporcionada a alguém querido ou simplesmente a um convidado a quem se deseja distinguir. Não é gostoso de ouvir ela nos convidando para fazer isso, uma caminhada, um repouso, uma reflexão, um convívio em casa, receber um amigo querido? Isso é um prazer que dura. Não é aquele pico da sensação que o prazer do sexo, das drogas, do álcool dá, né? Essas experiências, o sexo no sentido de sensorial, não a relação sexual fruto de um amor, que tem a ver com essa troca, que é uma conjunção, é uma união de almas, né? Mas o desejo prazeroso do sexo pelo próprio sexo. Então, olha que gostoso a gente imaginar essas outras ações. Elas nos dão um prazer que é um prazer calmante e ele perdura. Ele quase que emenda um com o outro e vai construindo um estado mais eterno, que tem a ver com mais, não é eterna a palavra, permanente. Eu fico por mais tempo do que esses momentos de prazer que é um pico e daqui a pouco dá aquele vazio, né? Acabou. Eu vou numa montanha russa, para quem gosta, uau, e grita, e ri a hora que sai de lá. Eu quero outro, né? Não é uma coisa que fica, que perdura. Bom, há incontáveis formas de prazer, não necessariamente fortes, né, de pico, mas que se transformam em sensações e que e essas formas de pico, elas muitas vezes se transformam em sensações que exaurem, esgotam e depois exigem repouso. Enquanto que se você faz uma atividade de repouso, reflexão, receber um amigo, você não termina cansado, esgotado. Então, cuidado com o tipo de prazer. É um tipo de prazer que te consome, que depois você precisa até dormir para se refazer? Ou é um tipo de prazer que te dá, alimenta, que quando você termina, você está melhor do que quando você começou? E essas pessoas divertidas, que parecem felizes, não o são. Provocam risos porque conseguem mascarar seus próprios sentimentos. Em um faz de conta sem limite. Demonstram seriedade mesmo nos seus divertimentos, o que provoca alegria, burla o encantamento de outros aflitos sorridentes, mas, passado o momento, deprimem. Voltam à melancolia, ao vazio em que se atormentam, né? Quanto que nós temos nos ocupado com esses picos, né? Essas emoções
instantâneas que levam ao auge, ao êxtase, ao prazer sensorial. Quanto a gente tem se esgotado com isso, consumido a própria energia vital. E isso frustra a gente. A gente vive, chega uma hora que isso já não satisfaz mais e aí a gente cai num buraco. A gente volta para depressão no abismo. Por quê? Porque ficou demais nessa fuga de sensação, de sensorial, de êxtase, de prazer. Chega uma hora que isso não satisfaz mais e aí a gente vai, quanto mais alto eu subo, mais fundo eu desço, né? Então cuidado com isso. E ela ainda diz, na mesma Amor Imbatível Amor, capítulos 4 e 5, a nostalgia reflete evocações inconscientes que parecem haver sido ricas de momentos felizes que não mais se experienciam. Então, o que ela está dizendo? Esse buraco que a gente cai depois de ficar tentando ficar só para cima é quase que um saudosismo, uma nostalgia nos chamando, vem aqui um pouco, faz tanto tempo que você não fica quieta, que você não fica só com você esqueceu até de como que se ora, você esqueceu do prazer que você tinha nas orações quando você se conectava um pouco com Deus. Volta para cá, não tem problema que você vai se sentir triste no começo, depois você vai ficar mais equilibrada. Pode proceder de experiências transatas do espírito, que ora as recapitula nos seus recônditos profundos do ser, lamentando sem dar-se conta de não mais as fruir ou dessas ocorrências da atual. Então, a depressão é sempre uma forma patológica de um estado nostálgico. Eu não preciso deixar a nossa nostalgia chegar num estado de depressão. Se eu souber aproveitar os momentos de silêncio, de deserto, uns momentos de melancolia, se eu tirar proveito dele, ele não evolui para a doença. Eu simplesmente estou quieta, estou caída, mas tá tudo bem, eu estou comigo, eu estou pensando em Deus, estou avaliando minha vida, daqui a pouco eu saio. Mas se eu não souber aproveitar isso, eu vou piorando, aí eu gero realmente a doença. E um pouquinho nessa história da melancolia, da nostalgia e da amargura, para a gente encerrar nosso encontro, eu trouxe Autodescobrimento, esse livro maravilhoso, capítulo 10, Autodescobrimento, em que ela vai falar dessa consciência que a gente tem que ter de si mesmo para redescobrir a alegria de viver. Então, Joana diz, pode situar-se em reminiscências inconscientes de reencarnações passadas a causa da amargura. Então, ela está trazendo que a gente traz coisas de vidas passadas, em forma de melancolia, saudade, tristeza, ou pode encontrar-se na atual existência como efeitos de trauma da infância, presença da imagem de um pai ou de uma mãe dominadores, castradores, né? Efeito das castrações por medo, da submissão imposta, de outros conflitos que remanescem como agentes que eles são propiciadores. Então, Joana está nos convidando, olha para dentro, será que você já não traz isso de outra vida? Daí a gente precisa diferenciar. Cris, você não tá mais em outra vida, nessa vida não tem motivo para você ficar assim. Vamos fazer um pouco de esforço para viver um pouco mais o sol, a alegria. Sai um pouco aí da sua caverna, do seu deserto. Às vezes eu preciso fazer um movimento contrário, porque tá tão confortável aqui, porque é como eu tenho vivendo, né, nas últimas vidas. Ou então assim, Cris, não é mais criança, já não tem mais uma mãe, um pai aí, dominador, que vai, né, vamos experimentar uma coisa nova, vamos vamos tentar viver outras experiências para que a gente amplie nosso entendimento. Então precisa que a gente às vezes seja um pouco pai, mãe, professor de si mesmo, para tentar sair um pouco desse lugar, às vezes confortável, porque é como aprendeu a viver, né? Então, a amargura deve ser racionalizada, que é isso que eu estou fazendo, conversada, analisada, a fim de ser diluída e sua vítima recuperar a beleza, a alegria de ser, de viver, tomando parte ativa nas realizações do meio social onde se encontra para fortalecimento de valores e de evolução. Então, ainda que a gente tenha uma melancolia, fruto de uma tristeza de um passado triste, ou uma melancolia de saudade da casa, do que passou, a gente tem hora que precisa falar, pronto, já deprimi, já entristeci, já fiquei no deserto, já fiquei solitária, já fiquei comigo mesmo, chega, agora vamos sair de casa, vamos fazer um esforço, disciplina, vontade, vamos sair um pouco, vamos tomar um sol, porque se eu não fizer esse movimento comigo, eu acabo ficando lá para sempre, e aí isso vira realmente patologia. Então fica aqui esse convite para o equilíbrio. Não fuja da tristeza, da melancolia, da depressão. Viva, converse, aprenda, experimente, analise.
mas não fica demais se não adoece. Aqui também, fica alegre, saia, se relacione, curta, ganhe curtidas, aplausos, ótimo. Mas não fica só aí, porque senão você vai adoecer. Então aprenda a desfrutar das alternâncias de humor, a diversidade que a própria vida traz. É uma ótima forma da gente conseguir manter o equilíbrio, a harmonia e a saúde. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.